E agora vamos mudar de assunto, falar sobre saúde. Toda quarta e sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro. Fala, doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria leptospirose. Sua penetração ocorre por meio da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em águas contaminadas. Sobre o assunto eu converso a partir de agora com o médico infectologista Dr. Matheus Todi, que eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Vamos então começar com a participação da população aqui, tirando as dúvidas sobre essa doença. Tivemos dias de chuva. Bom dia. Bom dia, meu nome é Tiago Antônio. Eu gostaria de saber qual é o tratamento para a leptospirose. Ô, Tiago, a leptospirose é uma doença potencialmente grave, como foi muito bem falado, é uma doença dessa época do ano, associada às enchentes, à exposição à água que contém a urina dos ratos contaminados, mas é uma doença relativamente facilmente tratável. Quando tratada precocemente com antibióticos, alguns antibióticos bem disponíveis, inclusive, a gente consegue erradicar a doença. O fato é que é uma doença que a gente tem que ter um diagnóstico precoce, porque ela pode ficar grave e pode, inclusive, ameaçar a vida do paciente. Uhum. A gente começou questionando pelo tratamento, mas eu peço por gentileza à equipe que siga a ordem, o tratamento vem ao final. Vamos trazer mais detalhes primeiramente sobre os sintomas, as perguntas sobre as causas da doença. Vamos então aqui, bom dia. Bom dia, meu nome é Aline Góes. Gostaria de saber quais são os tipos da doença leptospirose? Os tipos da doença, essa justamente é uma pergunta que causa curiosidade, porque existem vários tipos, é isso, doutor? Na verdade, Aline... Aline. Tamires e Aline. E pessoal, a leptospirose na verdade é uma doença única, mas ela tem várias formas de apresentação. A forma mais comum são doenças mais brandas, doenças que lembram muito a dengue, certo? Com muita dor no corpo, com febre. E existem formas graves associadas a sangramentos, comprometimento do pulmão, no rim, que realmente é a forma que a gente tem mais medo. Então, na verdade, é uma doença única que pode se apresentar desde formas mais brandas até formas mais graves. Mas isso não tira a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Ok, vamos ilustrar então, por gentileza, o assunto. Enquanto o doutor está falando, a gente vai ilustrando para que a população entenda os riscos desse contágio com a água contaminada. Tem mais participações? Bom dia. Bom dia, meu nome é Cleiton Diniz. Gostaria de saber quais são as fases da leptospirose. Pronto. Cleiton, a leptospirose ela tem um comportamento bem peculiar. No começo, quando a pessoa se contamina, depois do contato com a água, da enchentes, com a imersão, como o Tamires falou muito bem, a imersão prolongada, aquela água contaminada dessas enchentes, por isso essa época do ano tão importante, ela começa com uma fase que tem muita febre, é uma doença febril aguda, certo? Com muita dor no corpo, principalmente com dor nas panturrilhas, é bem característico. Os olhos podem ficar vermelhos. Um segundo momento que a gente chama de fase da fase crítica, que eu começo a ter as manifestações que chamam mais atenção e que têm maior gravidade. O paciente começa a ter sangramentos, o paciente começa a ter o olho muito amarelo, as mucosas muito amarelas, começa a ter uma dificuldade respiratória, e nesse momento que a doença realmente fica muito grave e que é imprescindível o paciente estar internado, porque o risco da vida do paciente é iminente nesses casos. Uhum. Temos mais participações aqui no telão do Balanço Geral. A população sempre participando. Bom dia. Bom dia, meu nome é Letícia e eu gostaria de saber quais são as sequelas da leptospirose. Letícia, as formas leves da leptospirose normalmente não deixam sequelas, mas formas graves, além de ameaçar a vida do paciente, pode morrer nas formas graves, eles podem ter problemas pulmonares e problemas renais. A leptospirose, infelizmente, ela compromete de forma muito grave o rim e o paciente pode ter sequelas permanentes, dependendo do tempo e do tipo de evolução e de como essa doença foi tratada. Uhum. Temos uma última participação aqui da população. Bom dia. Bom dia, meu nome é Gilson Rodrigues e eu quero saber se essa doença tem cura. Tem ou não tem cura? Gostei da
Da ênfase que ele dá. Ele quer saber se tem ou não tem cura. Gilson, graças a Deus a gente tem cura para a leptospirose. É uma doença bacteriana, como o Tamires falou muito bem, e tem muito antibiótico que a gente pode utilizar. O fato é que a gente tem que ter diagnóstico precoce. É uma doença que, se rapidamente diagnosticada e tratada, o paciente vive bem. Agora, se a gente esquecer da doença, deixar de fazer o diagnóstico ou deixar de fazer o tratamento com antibiótico de forma correta, esse paciente, inclusive, pode vir a óbito, que, infelizmente, é uma realidade que a gente ainda vive, principalmente nessa época do ano. Muito obrigada, Dr. Matheus Todi, pela presença aqui, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigada, bom dia. Bom dia para todos. E olha, ao final dessa minha conversa aqui no Fala Doutor, eu quero lembrar que é papel do poder público realizar ações de controle da leptospirose. O que eu quero dizer com isso é que as comunidades precisam de mais obras de saneamento básico, abastecimento de água regular, coleta de lixo e bom funcionamento da rede de esgoto. Além disso, é preciso melhorias nas habitações humanas, melhorias nas ações de combate aos ratos, por exemplo. Garantir esses cuidados é garantir mais saúde para a população.